Eu Tá. até fiquei bastante tempo discutindo com amigos durante o jogo e tal sobre isso, porque a regra da mão ela é muito confusa, ela muda de a cada 3 semanas, É. parece, né? Toda hora a gente tem uma orientação nova, mas de fato a orientação de agora essa é a questão. Como bateu primeiro na coxa do Rocha e depois, sem querer, embora o Rocha estivesse com o braço abertinho, né? Não estava assim, todo como Cristo, assim também, mas também não estava junto do corpo. E a bola bateu na coxa e depois na mão dele. Então, nesse tipo de lance, a orientação é que não se marque o pênalti. Imaginando que a bola tivesse desviado no jogador do São Bernardo e atrás o Rocha tivesse do jeito que estava, é bem provável que o pênalti fosse marcado, porque aí o desvio teria sido, e aí o Rocha atrapalha a continuidade do lance, colocando a mão. Mas, de fato, a orientação da regra hoje, inclusive o Sandro Meirahit falou no Premier disso, é que não se dê esse pênalti, porque a bola bateu na coxa do Rocha e, em seguida, na própria mão dele. Aproveitando para falar do VAR também, não achei pênalti no Gustavo Gomes também, achei um lance normal, o zagueiro faz a proteção e bate. Aí tem aquela chatice do E ele jogador valoriza, brasileiro, né? que parece que ele perdeu o pescoço ali. O Rony num lance também, o cara tocou na nuca dele, ele ficou ali, ainda fingiu que tava sangrando, ficou olhando assim, sabe? Pra ver se tava sangrando. O cara deu um totozinho com a mão aberta, assim, quase sem querer ali. Então, assim, os jogadores não colaboram em nada com a arbitragem, mas eu concordo com vocês que hoje a arbitragem dela, em geral, foi boa. Acho que só que ela picota o jogo um pouquinho, assim, ela é um pouquinho chata, assim. Não, a falta é aqui. Dois passinhos para trás. Acho que é isso. Mas assim, isso é detalhe, não é nada demais, é só a questão do jogo que dá uma picotadinha. Mas em geral eu gostei, achei que ela tomou as decisões corretas, inclusive também na polêmica do Zé Rafael, acho que um lance normal também ali, um amarelo cabe. Acho que foi uma atuação normal, uma atuação correta, uma atuação boa da Edna, e não foi pênalti para mim. Agora que o Júlio já viu o lance, vamos ver se ele vai concordar. Tá 2-1 pra gente, Alex. Fala aí, Júlio. Ó, Rosinha, já te botaram aí como você marcaria, hein? Olha só, duas coisas. Sobre a Edna. Eu acho que a Edna, o fator principal sobre ela é que ela superou, todos nós superamos, né? O mundo do futebol superou, não ela só. Superou a coisa dela ser mulher. Isso não é mais um fator. Assim, é mulher, então o jogador fala assim, fala assado, tem que se impor, não tem que se impor. Não é mais um fator, que é o jeito que tem que ser, né? Não importa se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é isso, se é aquilo, não importa, não importa. O que importa é que ela tá lá arbitrando o jogo. E eu acho que os jogadores já se habituaram com isso e já respeitam. Respeitam, reclamam, como qualquer arbitragem. E acho que ela se impõe e foi uma boa arbitragem dela. Sobre o lance, eu vi aqui, enquanto vocês falavam, procurei aqui, vi na internet, e para mim não é pênalti, mas assim, a única coisa que eu vou discordar de vocês é o seguinte, para mim não é pênalti agora, não é pênalti antes, não é pênalti em nenhum momento da regra, e não é pênalti no society, não é pênalti em lugar nenhum. Porque o cara chuta, a bola bate na perna dele, ele tenta afastar com a perna, e ela bate no braço involuntariamente. Isso nunca foi pênalti, na verdade. Então, como o Danilo disse, realmente, o jogador de São Bernardo chuta a gol ou cabeceia e tal, e o Marcos Rocha tá lá com o bração aberto, aí você pode argumentar que ele tá numa ação de bloqueio, ele tá se aproveitando, ele tá expandindo a área do corpo dele, e consequentemente você pode marcar pênalti. Mas quando é o próprio jogador que cabeceia no braço, numa engrossada, porque é uma engrossada, né? Cabeceia no braço, chuta na mão, dele mesmo, ou de um companheiro que tá ali, que nem tem tempo de desviar, isso não é pênalti, não me parece que é um lance tranquilo, assim. Não vejo, não, sinceramente. É que na regra do Society do Rosinha, bateu na mão é falta. Aí você tá dentro da área é pênalti. Então, Rosinha, é assim que funciona, que viu, isso? Rosinha? O Não é site é assim, esse aí, Rosinha? pô. Tô te ajudando, Rosinha. Eu acho que assim, não, eu acho, obrigado, viu? Assim, eu acho que assim, tem uma questão, assim, que se a bola não bate no braço dele, por mais que seja voluntário, eu vejo assim, eu vi o comentário do Sandro Meirahit, vi o comentário também, mas assim, dois jogadores que estavam na transmissão do YouTube, o Marcos Assunção e o Souza, ambos concordaram também, falaram que também foi pênalti. E assim, Que se foi? Que a foi? bola que foi pênalti. Ambos disseram Os na jogadores hora, acharam que foi pênalti. dois jogadores falaram que foi pênalti. Tá. E tem uma coisa assim, que a bola bateu e ela sobraria para o número 8 lá, eu esqueci o nome dele, sobraria para ele. Mas é aquela história, né? Sobraria. Eu entendo realmente que é isso, né?
a gente entende uma coisa da seguinte forma, também tem isso, né? A intenção. Ali não teve intenção, se a gente for ver assim, na questão da regra. Não. Muitas vezes eu vejo o pênalti com aquela coisa assim, a intenção do jogador de cometer o pênalti, né? De fazer, como o Júlio falou, de fazer o bloqueio. É óbvio que o Marcos Rocha não teve a intenção, mas ele acabou tirando a possibilidade da bola ir para o adversário. Então eu sei que é uma coisa controversa, mas eu antes não, eu falei na hora, pênalti. Quando ela começou a ouvir o VAR, eu falei, vai ser pênalti. Aí o Souza na hora falou assim, foi pênalti. O Marcos também falou, foi pênalti. Então assim, não estou dizendo porque são jogadores que estiveram lá, tal, que já conhecem do riscado. Mas eu concordo com vocês, eu acho que é uma regra que precisaria ter um estudo, né? Acho que o Júlio colocou bem também, assim, nunca foi pênalti, porque assim, a gente vê cada lances tão bizarros, né, que marcam pênalti, né, piores do que esse. A gente já viu uma vez, o jogo do Palmeiras, o Luan subiu para cabecear, deram uma trombada nele, ele tocou no lance e deram pênalti. Como assim? Ele tomou uma trombada, se desequilibrou e bateu do pênalti. Quer dizer, tem lances e lances, que aí só fica aquela polêmica de boteco, a gente vai falar, mas eu acho que fica como grande mensagem. Eu acho assim, a arbitragem da dona Edna hoje, da senhora Edna, senhorita Edna, né? Foi muito boa mesmo. Ô, Alex, só uma coisa, eu sei que a gente vai passar do assunto, mas logicamente a opinião sobre ser ou não ser pênalti é absolutamente decisiva sobre a arbitragem da Edna ou não, porque se tem uma coisa que é óbvia, claro, que é um lance crucial, né? Para quem acha que foi pênalti, como Rosinha, como os ex-jogadores que ele citou, e eu respeito todas as opiniões, então a arbitragem dela foi muito ruim, né? Porque estava 0-0, poderia ficar 1-0 para o São Bernardo, é um lance muito crucial, muito crucial. Eu sigo achando que é um lance para não ser marcado, então fico com os elogios, apenas. Não, mas você tem razão. Também. Controverso, porque eles também, todas as pessoas da transmissão, não sei se vocês acompanharam pelo YouTube ou pelo Premiere, elogiaram a arbitragem dela. E você vê, por exemplo, o Abel, que é o nosso termômetro, master de arbitragem, ele não reclamou nenhuma vez dela. Mas se esse lance fosse na outra área, hein? Se esse lance fosse na outra área, o Abel ia fazer o quê? Então. Não dá para saber, mas dá para imaginar. Eu não vou falar da Edna, não vou falar o árbitro, se fosse do outro lado, marcaria, porque eu não gosto muito disso, porque isso é... Agora, o Abel não é... O Abel certamente reclamaria. Né? Ele reclamou bastante do lance do Gustavo Gomes, né? Que é o que o Danilo falou, né? Parecia que tinha cortado o pescoço do Gustavo Gomes, né? Mas não foi nada, não. E assim, todo o respeito que eu tenho ao Souza e ao Marcos Assunção, eles são de um tempo também que o jogador, e até hoje, não existe aquela preocupação do jogador em ler a regra, em aprender, ainda mais a gente que teria a obrigação de conhecer a regra do jogo por trabalhar com futebol. Tem dificuldade, porque essa regra da mão, como o Lavieri falou, muda toda hora. Então, os próprios comentaristas de arbitragem divergem nesses tipos de lances, porque a regra está tão ridícula que ela se torna tão subjetiva que daqui a pouco qualquer um pode falar qualquer coisa que está certo. Então, assim, a regra está esquisita, a regra está estranha. Mas, assim, você pegar a opinião da Assunção, do Souza, de outros jogadores, pessoas que, obviamente, não têm aquela preocupação de debruçar, estudar e mergulhar numa regra de jogo, sabe, são opiniões que são dadas, mas sem aquele embasamento necessário para você ter a versão oficial do momento da regra. Na semana que vem pode ser outra, mas hoje é assim. Então o que a gente fala, até porque eu gosto muito de arbitragem, eu me formei em arbitragem também na Federação Paulista, sempre gostei dessas coisas ligadas à arbitragem, então eu acabo me preocupando e querendo saber dessas atualizações, dessas coisas, converso com muitos árbitros, e eu sei que esse tipo de lance hoje não é para marcar. Então por isso que eu falo que não foi pênalti. Parece pênalti, mas não é. Igual aquele shampoo antigamente, né? Que parece, mas não é. É o lance é esse lance de hoje aí. Parece pênalti, mas não é. Hoje não é. Amanhã pode até ser que passe a ser, mas hoje não é pênalti. E por isso que a Edna acaba sendo, para mim, talvez eleita a craque da partida. Qual?